A repercussão das falas do Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, sobre a atuação de Joe Biden vai ter consequências nas eleições que vão acontecer em novembro agora nos Estados Unidos. É uma arma fundamental nas mãos do Donald Trump para vencer o Joe Biden. Para vocês terem noção, aconteceu o seguinte: o Irã ameaçou os ataques a Israel. O Joe Biden falou: não faça isso. Mas o Irã fez. E agora o Joe Biden recuou. Foi desmoralizado. O Joe Biden foi desmoralizado pelo Irã, que mostrou que não está nem aí com a opinião dos Estados Unidos. E o Donald Trump falou: nós estamos fracos. Jovem Pan News. Deus abençoe o povo de Israel. Eles estão sendo atacados. Por quê? Mostramos fraqueza. O Donald Trump, candidato republicano às eleições de novembro, criticou o governo dos Estados Unidos sobre Joe Biden, afirmando que o ataque com drones lançado pelo Irã contra Israel demonstra uma grande fraqueza do país. Abre aspas. Deus abençoe o povo de Israel. Eles estão sendo atacados agora mesmo. É porque mostramos uma grande fraqueza, declarou Donald Trump em um comício na Pensilvânia, na Truth Social, rede social lançada pelo próprio ex-presidente. Ele fez mais críticas ao atual ocupante da Casa Branca, dizendo que, se fosse um mandatário americano, o ataque iraniano não teria acontecido. Por fim, Donald Trump declarou que seu adversário havia gravado um vídeo sobre o bombardeio, mas desistiu de divulgá-lo após as verdades que o republicano disse. O que aconteceu? O Biden, ele deveria ter sido mais incisivo. Ele deveria ter falado: não façam. Se fizerem, vai ter um apoio restrito dos Estados Unidos a Israel e nós vamos retalhar junto com Israel. Não façam. O que aconteceu foi que Biden fez um comunicado dizendo que Israel está sozinha. Biden comunica a Netanyahu que os Estados Unidos não vai se envolver em uma ofensiva de Israel contra o Irã. Os Estados Unidos assumiu o compromisso de ajudar na defesa de Israel, que preparou o ataque contra a ofensiva iraniana. Mas agora o Biden pulou fora do barco. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comunicou ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que Washington não vai participar de nenhuma ação ofensiva contra o Irã após o massivo ataque com drones e mísseis lançados pela nação persa contra os territórios israelenses no sábado. A sinalização foi feita em um momento chave em que Israel desenha sua resposta à agressão iraniana, que pode levar a uma nova escalada do conflito. O que mais chocou e assim deixou os americanos também revoltados é que o Biden assumiu o compromisso de ajudar o governo israelense contra os ataques iranianos e numa resposta. Mas Biden voltou atrás. Biden desistiu. E aí passou uma imagem de fraqueza que o Donald Trump soube explorar muito bem. Então, assim, com isso aqui, se já havia uma diferença eleitoral em relação a Trump e Biden, meu amigo, agora é que o Lula pode ir se acostumando que vai ter que lidar com o Trump como presidente dos Estados Unidos logo, logo. Vamos lá. Vamos partir para outra matéria, vamos falar do Romeu Zema, tá? Ou melhor, do comentário do Romeu Zema sobre essa matéria aqui da Agência Brasil. O MST, o grupinho que vem dando dor de cabeça para os produtores no Brasil, né? Justiça negou a reintegração em fazenda ocupada pelo MST em Minas Gerais. A Defensoria Pública de Minas Gerais pediu à Polícia Militar para cancelar qualquer operação no local. É grave, mas é real. O que aconteceu? A partir de agora, o grupo do MST nesse governo Lula se sente livre para invadir. E eles invadiram uma fazenda em Minas Gerais e entraram com um pedido, os donos da fazenda, de reintegração de posse, e a justiça negou. O Romeu Zema ele se manifestou sobre o caso, dizendo aqui que é um absurdo. Hoje no Brasil, você tem que provar para a justiça que você está produzindo ali, você tem que provar para a justiça que você é o dono, você tem que provar para a justiça que você comprou aquilo, que você pagou por aquilo, que você tem direito à propriedade.
enquanto que o pessoal do MST é só invadir, tá? Então, olha a fala do Romeu Zema aqui. Peraí, pessoal, vou recarregar aqui, que eu coloquei aqui sem áudio. Vou colocar aqui com um áudio aqui para vocês o comentário do Romeu Zema. Só um minutinho aqui, vamos lá. Agora sim. Realmente não está fácil. Então eu quero pedir aqui a todo produtor rural, filme aquilo que você faz, você arando a terra, tirando leite, a sua propriedade, poste nas redes sociais, porque aqui, além de trabalhar, nós precisamos filmar que trabalhamos e que também estamos produzindo. Caso contrário, a opinião do invasor de terra vale mais. É uma pena, né? A gente saber que a opinião do invasor de terra vale mais, a opinião do bandido contra a vítima vale mais, né? É o Brasil que nós temos hoje. E as críticas do Romeu Zema aqui ao judiciário são críticas que não são críticas isoladas, são críticas que ecoam na voz da maioria dos cidadãos brasileiros que passam por isso, que sentem na pele uma sensação de insegurança por entender que o governo, e via de regra, por reflexo judiciário também, está defendendo o lado errado da história. E isso é muito grave mesmo. E já que a gente mencionou o judiciário, vamos olhar essa matéria do Estadão aqui. Matéria do Estadão, opinião do Estadão. No seu transe salvacionista, STF vê extremismo por toda parte, mas nem sempre crítica é golpismo. Ao contrário, há razões genuinamente democráticas para que se questione o Supremo. Vocês começaram a perceber que tem alguns editoriais, alguns jornais que começaram a tomar coragem para criticar o Supremo, principalmente depois do Elon Musk? A legítima crítica ao Supremo. Quem tem minado a legitimidade do Supremo é o próprio Supremo, quando atropela a sua própria jurisprudência, atua de modo claramente político, colabora para a insegurança jurídica e imiscui-se em questões próprias do Legislativo. É o que disse aqui o Wilton Júnior do Estadão. Então, assim, sabe, hoje está escancarado. A esquerda tentou vender o discurso de que era uma teoria terraplanista da direita, dizer que o STF é autoritário, dizer que o STF está invadindo competências de outros poderes, dizer que o STF está censurando. Isso tudo era uma teoria da terra plana dos bolsonaristas. Só que esse discurso não está colando. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo, as pessoas estão vendo que há, sim, sem sombra de dúvidas, excessos gigantescos por parte do judiciário. Isso aí ficou escancarado, né? Ficou escancarado, sem sombra de dúvidas, com tudo isso que está acontecendo, ainda mais com o Elon Musk aí. Então, assim, qual que é a minha visão? Ontem mesmo me perguntaram, Sandro, o que você acha que vai acontecer nesse caso em relação ao ministro Supremo, Alexandre de Moraes? Eu não acredito, nem de longe, que ele vai ser empichado, tá? Entregar um impeachment do Alexandre de Moraes seria entregar a bandeira da vitória para a direita e para a oposição. E a esquerda não vai fazer isso e não vão permitir que isso aconteça nunca. Teve gente que chegou a comentar, olha, o Alexandre de Moraes prestou concurso na USP, onde ele concorreu com ele mesmo, só para ter um cargo extra caso ele seja cassado do STF. Isso não vai acontecer. O que aconteceu aqui foi o seguinte: atingiu em cheio a Suprema Corte. O Barroso adora viajar pelo mundo, o presidente da Suprema Corte adora viajar pelo mundo, falando de democracia e do quanto eles salvaram a democracia aqui no Brasil. E o discurso do autoritarismo quebra toda a construção que o STF fez para pintar a imagem de nós impedimos o autoritário do Bolsonaro de chegar ao poder. Por quê? Porque mostra que eles vieram implementar o próprio autoritarismo. Então o que eu vejo que vai acontecer? Não tenha dúvidas, depois desse embate com o Elon Musk, você vai ver o nome do Alexandre de Moraes sumir dos holofotes. Essa escalada autoritária vai diminuir. Não tenha dúvidas disso. Tá? Não tenho dúvidas disso. Tá? Essa escalada, essa busca aí, prisões do 8 de janeiro, como aconteceram, isso aí vai dar uma diminuída, porque os próprios ministros do STF vão falar,
põe o pé no freio que você está prejudicando a gente. Pode parar. Já deu. Vamos vencer eles, mas não precisa ser assim. E aí, eles sempre vão vencer as eleições, mas eles não vão conseguir calar o Bolsonaro, o bolsonarismo, então eles vão ter que aprender a conviver com isso, porque senão eles viram que o bolsonarismo consegue falar lá fora também. Tá certo? Pelo menos eu tenho essa visão. Tá certo, pessoal? Abraço. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.